Olá amigos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do Célio Teixeira, um vídeo que traz informações daquilo que acontece no país, no estado e também na região. Quero contar novamente com a colaboração de vocês, com a presença de vocês aqui no canal e já vamos então para os principais destaques da edição de hoje. O Brasil encoberto, fumaça atinge quase todo o Brasil e também países vizinhos. Dória diz que toda a população de São Paulo será vacinada contra coronavírus até fevereiro de 2021. Vamos torcer que ele esteja certo. Covid-19 volta a assombrar a Europa. Estudo preliminar sugere que Manaus pode ter alcançado imunidade de rebanho contra a Covid-19. E nós vamos conferir ainda. Maior hospital da Argentina tem leitos de UTI esgotados e médicos exaustos após 6 meses de Covid-19. Olha que situação lá nos Hermanos. Rússia registrará a segunda vacina contra a Covid-19 até 15 de outubro. Pais e alunos da rede pública poderão escolher entre aulas presenciais e manter ensino remoto. Isso aqui no estado do Ceará. Lixão, uma vergonha. Lixão de Juazeiro do Norte segue com diversos pontos de combustão e ameaça a saúde da população. Covid-19, olha que situação. Iguatu tem alta de casos e ocupação de UTI chega a 100% em 2 hospitais. Aumentaram muitos casos nos últimos dias aqui no vizinho município de Iguatu. E nós vamos conferir ainda, Covid-19 em Mombaça, 42 casos em 20 dias de setembro e apenas 3 óbitos. Nós vamos compreender esta evolução. Eu sou o Célio Teixeira. Quero agradecer demais a vocês que têm acompanhado este vídeo todos os dias, têm acompanhado informações. E estou solicitando aí aos amigos que já são assinantes do canal, pedir aos amigos que não são ainda, que possam se registrar no canal do Célio Teixeira, deixar sua likezinha, clicar lá no sininho para ser notificado de novas informações, enfim, fazer parte aí desse veículo de comunicação tão importante que traz informações diárias do que acontece no país, no estado e na região. Vamos então agora para os detalhes dessas informações desta terça-feira. Uma coluna de fumaça se ergue nas matas de Altamira, na região central do Pará. Avança numa via aérea por mais de 1.000 quilômetros rumo oeste, vai ganhando corpo por onde passa até se juntar a mundaréu de nuvens cinzas aglomeradas sobre o céu de Apuí, no sul do Amazonas. As massas disforme, flutua e alcança Rio Branco, faz um rodopio pela capital do Acre para se aglutinar sobre os prédios de Porto Velho. Isso lá em Rondônia, onde os olhos da população só enxergam o turvo. Olha que coisa. A fumaceira então, tragada pelas correntes de vento, despenca rumo a Mato Grosso, onde se avoluma a perder de vista. As árvores altas da Amazônia já ficaram para trás. Agora é sobre a planície do Pantanal que o manto de fuligem viaja mais pesado e chega às raias de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, fronteira já com a Bolívia. Pelas telas do computador, da TV e do celular, as populações aí das regiões sudeste e sul do país assistem como capítulos de uma série as cenas diárias das labaredas que consomem as florestas, secam as terras alagadas e deixam um rastro de animais carbonizados pelo caminho. A tragédia, tão distante do mato, porém já sobrevoa o telhado das casas em vários pontos do país, inclusive saindo do Brasil e já visitando vários países, lamentavelmente, da América do Sul. O governador de São Paulo, João Dória, anunciou nesta segunda-feira, ontem portanto, que toda a população do estado vai receber a vacina contra a Covid-19 desenvolvida pelos laboratórios chineses Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, segundo Dória, até fevereiro de 2021. Aos brasileiros de São Paulo, sim, garanto que teremos a vacina.
a Coronavac para atender a totalidade da população de São Paulo, já ao final deste ano e ao longo dos 2 primeiros meses de 2021, e vamos imunizá-los, disse Dória nesta segunda-feira. O governador não explicou como será feita a distribuição das vacinas. O secretário de Saúde afirmou no último dia 10 que o cronograma de teste está sendo respeitado e a expectativa é de que os resultados sejam enviados para a Anvisa no final de outubro, ou seja, no final do próximo mês. Com isso, ainda de acordo com ele, a vacina será incluída no calendário de vacinação nacional já no início de janeiro. Vamos torcer que ele esteja realmente certo. Em março e abril, o continente viveu a descoberta total de casos e óbitos. A partir de maio, a reabertura gradual. E agora, o número de casos volta a crescer, obrigando autoridades a impor novamente medidas de distanciamento social em algumas regiões, como a capital da Espanha. Esses são casos lá da Europa, viu, gente? E no Reino Unido, as autoridades de saúde alertam para um nível crítico da pandemia. Neste episódio, eles falam que a conversa com jornalistas do mundo inteiro é para revelar a situação do avanço da Covid-19 lá pela Europa, que começa a trazer preocupação não só na Europa, mas no mundo inteiro. Cientistas brasileiros estimam que a imunidade de rebanho, ó, uma notícia boa, contra a Covid-19 foi alcançada em Manaus, que pode até ter 66% de sua população infectada pelo SARS-CoV-2. A pesquisa avaliou a presença de anticorpos em mais de 6,3 mil amostras retiradas dos bancos de sangue. O artigo foi publicado como prévia em uma plataforma que reúne pesquisas ainda não divulgadas em revistas científicas, ou seja, que ainda não foram revisadas por outros cientistas que podem fazer, inclusive, parte dos comitês das publicações. De qualquer maneira, isto é uma boa notícia, porque Manaus pode já ter chegado a um ponto em que a doença não avança mais. Vamos torcer que esse experimento, que essa notícia seja absolutamente verdadeira. No hospital, pousadas, o maior da Argentina, olha que notícia, todos os leitos de terapia intensiva estão ocupados. E por mais 6 meses de tratamento de pacientes com coronavírus, o quadro de funcionários está esgotado na Argentina. O diretor pede à população a responsabilidade individual para evitar que o sistema fique saturado. Segundo ele, palavras aí dessa autoridade argentina. A nossa capacidade operacional está no limite, não podemos crescer mais. É uma pandemia que não é só administrada pelo sistema de saúde. É muito importante que o país entenda que é preciso se cuidar, porque senão o sistema de saúde não vai chegar a dar uma resposta, explica a agência France Press ao diretor Alberto Maceira, que terminou trazendo essa informação. Se na Europa está crescendo, na Argentina a situação também começou, lamentavelmente, a se complicar. Mas aí vem boa notícia, né? A Rússia espera registrar uma segunda vacina em potencial contra a Covid-19 até o dia 15 de outubro, disse a agência de notícia TASS, citando o órgão regulador russo de segurança do consumidor. Isso nesta terça-feira, essa informação é de hoje. A vacina foi desenvolvida pelo Instituto Vector da Sibéria, que concluiu o estágio inicial de testes em humanos e desde a semana passada. A Rússia registrou sua primeira candidata à vacina, nomeada Sputnik V, desenvolvido pelo Instituto Gamaleya de Moscou, isso em agosto. No dia 8 de setembro, o Ministério da Saúde russo informou que o primeiro lote passou nos testes de qualidade e foi liberada para a população civil. Até o momento, a vacina russa contra a Covid-19 é destinada para pessoas com idade entre 18 e 60 anos. De qualquer forma, é sem sombra de dúvidas uma boa notícia vindo lá da Rússia, segunda vacina já em estágio bem avançado. Em meio ao processo de retomada de atividades presenciais em escolas, o ensino remoto será mantido como opção para pais e alunos das escolas da rede pública aqui no Ceará. A informação foi reforçada nesta segunda-feira, ontem, portanto, pela secretária de Educação do Ceará, Eliana Estrela. A volta às aulas será expandida em escolas públicas e privadas da macro-região de saúde de Fortaleza, que compreende aí 44 municípios no entorno de Fortaleza. A data de retorno em mais etapas do ensino foi anunciada pelo governador Camilo Santana no último sábado, dia 19.
Palavras aí da secretária. A gente vinha se preparando, sabendo que o retorno seria de forma gradual e que além de presencial nós vamos oferecer o remoto. O remoto não vai acabar agora. Os pais e alunos vão ter a oportunidade de fazer essa escolha, ressalta a secretária. Ou seja, o Ceará tem a volta da escola presencial, claro, com parte da capacidade, mas a própria secretária diz que essa situação aí vai ser uma escolha da comunidade dos pais. Ou seja, se quiser ficar em casa com aulas remotas, o pai escolhe. Se quiser ir para a escola, o pai também escolhe. Há um pouco mais de um mês, o Diário do Nordeste notificou os incômodos e danos causados pela fumaça formada pelo lixão em céu aberto lá em Juazeiro do Norte. De lá para cá, a situação ficou ainda pior. Isso é uma vergonha no município, como Juazeiro está numa situação dessa. Vários pontos em combustão e a emanação cada vez maior, podendo ser avistada do centro da cidade a 6 quilômetros de distância. Às margens da CE 060, a fumaça produzida incomoda moradores de comunidades vizinhas e também os catadores de materiais recicláveis lá em Juazeiro. Todo ano aqui é assim, aqui embaixo tudo é fogo, está queimando porque é um gás que solta. A gente vem trabalhar porque precisa, desabafa um catador de materiais recicláveis que preferiu não se identificar, minutos antes de se embrenhar no meio da fumaça. A situação de Juazeiro do Norte e de alguns municípios do Ceará é uma vergonha. Eu não sei como é que um administrador imagina fazer algo por um município se tem lixão a céu aberto, se toca fogo, enfim, não cuida da população. Já que se aproximam as eleições, era bom que os eleitores, de um modo geral, perguntassem aos candidatos qual é o plano dele para a questão do meio ambiente para o município. Seria bom dar um não àqueles que não têm uma proposta adequada para dar qualidade de vida à população. A taxa de ocupação de leitos de UTI, isso é uma notícia grave, viu, gente? A taxa de ocupação de leitos de UTI em Iguatu, que atende a região centro-sul do Ceará, cresceu nos últimos 7 dias. As unidades dos hospitais São Vicente e Agenor Araújo registraram na manhã de hoje, terça-feira, lotação completa, ou seja, lotação máxima. Já o Hospital Regional de Iguatu chegou a 80%. Os dados são da plataforma IntegraSUS da Secretaria de Saúde do Estado, atualizados às 10 horas de hoje. O cenário traz preocupação para as autoridades sanitárias. Em 3 hospitais, Iguatu dispõe de 30 leitos de UTI, 10 em cada, para atender a demanda de pelo menos 15 municípios da região. No último dia 14, a taxa média de ocupação era 66%, hoje chegou a 86%. Situação preocupante para Iguatu e todas as cidades, todos os municípios do seu entorno. Bom, agora vamos atualizar os casos de Mombaça. Eu fiz um levantamento para o fechamento dos 20 dias de setembro. A situação em Mombaça, graças a Deus, é de tranquilidade. Os casos de Covid-19 em Mombaça, desde o início de junho até o último dia 20 de setembro, aconteceram de forma controlada e os óbitos se mantêm em crescimento que demonstram controle, embora o ideal seria nenhum óbito ter ocorrido neste mês de setembro, já que vinha numa queda bem significativa. De acordo com os boletins divulgados pela Secretaria de Saúde do município de Mombaça, durante os 20 dias de setembro, foram 42 casos confirmados e 3 óbitos neste período. Nós vamos conferir, portanto, os dados de 2 meses anteriores. Em agosto, foram 105 casos com 4 óbitos. Já em julho, tivemos 282 casos confirmados com 8 óbitos. E no mês de junho, que foi o pico da pandemia, foram contabilizados naquele junho 417 casos com 15 óbitos. Então, se você comparar junho com os 20 dias de setembro, é algo assim muito bom, muito tranquilizador. Por exemplo, em junho, 417 casos, 15 óbitos. Em 20 dias de setembro, um número bem reduzido de casos, foram apenas 42 com 3
óbitos. É uma situação, de certa forma, controlada em Mombaça. Vamos torcer que, embora esse problema de Iguatu comece a aumentar, Mombaça mantém os casos equilibrados. Vamos torcer que isso permaneça ainda caindo cada vez mais. Gente, agradecer demais a todos vocês pela participação, fazer um convite aos amigos que indiquem o canal do Célio Teixeira para outras pessoas, para todos os dias, de segunda a sexta-feira, estarem acompanhando as principais informações daquilo que acontece no país, no estado e na região. Muito obrigado a todos.